Olá, colegas! Nesta palestra, iremos abordar os seguintes tópicos: biossegurança geral, diferença entre máscaras e respiradores, novas rotinas de trabalho, higienização das mãos, utilização das máscaras, últimas notícias. Gratidão, obrigado, espero que gostem. Biossegurança, na apresentação de Danton Mello. Com frequência, ficamos expostos a situações de perigo e outros inconvenientes. Na maioria das vezes, reconhecemos esses pequenos momentos, digamos, de risco iminente e nos preparamos para evitar possíveis danos. Quase sempre, sabemos o que fazer. As indicações de como agir estão presentes e sabemos as possíveis consequências se não prestarmos atenção a esses sinais. Os procedimentos mais simples, desempenhados todos os dias, devem ser executados com cuidados de biossegurança para diminuir a exposição a diversos tipos de riscos em seu ambiente de trabalho. Vai entender como a participação de todos os envolvidos no processo auxilia na construção de um ambiente seguro para o trabalho. Vai relembrar os procedimentos recomendados para a higienização das mãos e para a utilização adequada dos equipamentos de proteção individual e coletiva, inclusive pelo pessoal de limpeza. Vai ver como se faz a desinfecção da área de trabalho e outras recomendações da legislação sanitária vigente. A biossegurança inclui um conjunto de medidas necessárias na manipulação de agentes biológicos, químicos, para prevenir a ocorrência de acidentes e reduzir riscos. O objetivo é proteger não só a comunidade e o ambiente, mas também os experimentos. Essas práticas preventivas começam já nos projetos dos espaços físicos. No caso da biologia molecular, por exemplo, algumas rotinas exigem a existência de 3 espaços físicos separados, com normas específicas para a circulação entre eles. Consulte a resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa de número 50 e suas atualizações para saber detalhes sobre o planejamento, a programação, a elaboração e a avaliação de projetos. A biossegurança inclui cuidados pessoais que começam antes mesmo de entrar no ambiente laboratorial. Calçados fechados com solado antiderrapante, calças compridas, cabelos presos, unhas curtas e limpas são alguns hábitos que reforçam sua proteção pessoal contra a exposição a materiais biológicos. Você também deve evitar usar joias e bijuteria e dispensar a maquiagem para o trabalho em laboratório. Isso reduz a possibilidade de aderência de agentes infecciosos em sua pele. Os profissionais de saúde, inclusive o pessoal de limpeza, têm que fazer a higienização das mãos ao chegar e ao sair do seu local de trabalho, e também antes e após o contato com pacientes. Vamos dar uma pausa para as perguntas? Diferença entre máscara e respirador. Apresentação Janaína, do Grupo Share. Olá, pessoal! Como você sabe, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. Para você que já me conhece, eu sou a Jena. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, você já deu aquele joinha para dar uma força pro canal? Maravilha! Você vem acompanhando nossos vídeos. Tá gostando? Deixa um comentário aí. Agora, hora do vídeo. Vamos lá? Bom, o assunto de hoje é diferença entre máscaras, respiradores e tipos de respiradores. Que assunto interessante, ainda mais quando nós estamos na época da pandemia do coronavírus. Bom, diferença entre máscaras e respiradores. A máscara, ela é uma proteção respiratória, mas não tem filtro. Ele é simplesmente uma barreira física para evitar o contato do nariz e da boca com partículas externas, ou que você projete partículas externas no ambiente. Já o respirador, ele é um protetor respiratório com filtro, ou seja, ele tem a função filtrante. Essa é a diferença. Então, ele é uma barreira? É uma barreira. Quando é colocado filtros, nós chamamos de respirador. Aí você deve se perguntar, então,
Se não tem barreira filtrante, é máscara. Se tem barreira filtrante, respirador. Então, essa é a diferença. Então, quando nós vemos aquelas máscaras branquinhas cirúrgicas, são máscaras, não são respiradores. Antes da gente falar sobre os PFs da vida, vamos falar sobre o fator de proteção mínimo requerido? Aí você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Se eu vou usar um respirador, ele tem que ter um fator de proteção. Ou será que um tipo de respirador serve para tudo? Claro que não. Então, por isso que nós chamamos de fator de proteção mínimo requerido. E como é que você calcula isso? Tem cálculo? Tem. Você vai pegar a concentração do contaminante que tem no ambiente e dividir pelo limite de exposição. Maravilha! Fez isso? Excelente! Você vai ter o seu fator de proteção mínimo requerido. Então quer dizer que o meu respirador tem que ter o fator de proteção mínimo requerido? Não, ele tem que estar acima desse fator e que nós chamamos de fator de proteção atribuído. Então, eu coloquei um lembrete aí para você. O fator de proteção atribuído, que é aquele que você vai usar no respirador, ele deve ser maior do que o fator de proteção mínima requerido. Porque você imagina se você tem determinada concentração do contaminante. Você entrou, pronto, saturou o respirador. Saturou os filtros do respirador. E aí? Então, por isso, o seu fator de proteção atribuído precisa ser maior. Bom, agora vamos dar uma olhadinha numa tabela que tem os tipos de respiradores? Então, essa é uma tabela que eu tirei do site da 3M, por exemplo. Ela vai mostrar os tipos de respiradores que você tem e os fatores de proteção. Então, de acordo com o contaminante que você tem, você vai usar um tipo de respirador, que pode ser descartável ou não, pode ser uma peça facial inteira ou semifacial. Vai depender do ambiente e da finalidade que você vai utilizar aí na empresa que você trabalha. Vamos dar uma olhadinha na questão dos filtros? Então, a classificação dos filtros, já que a gente viu a tabela, vamos dar uma olhadinha. Então, os PFF1 ou P1 são para poeiras ou névoas, então aerosóis mecanicamente gerados. Já os PFF2, também conhecidos por P2, são para os fumos e aerosóis termicamente gerados. Então perceba que tem uma diferença, um é mecânico, o outro é térmico. Ou agentes biológicos. Já os PFF3 ou P3, para particulado altamente tóxico. Veja que ele também tem um limite. E quando a toxicidade é desconhecida. Você também tem os outros tipos de filtros, que são aqueles filtros que nós chamamos de combinados, que aí entram com máscara facial completa. Lembre-se disso. Então, o que é o tal do PFF que nós chamamos na parte de segurança? Peça facial filtrante. Então, a peça pode ser a própria trama do respirador, pode ser um filtro, assim como não. Assim como a peça em si facial pode ser só o mecanismo e você ter filtros acoplados para se tornar um respirador. Como é que eu escolho o respirador? Então, tem alguns itenzinhos para a escolha do respirador. Primeiro, você precisa saber qual é o contaminante que está presente no ambiente. Se eu não sei o contaminante, eu não sei qual filtro eu vou precisar utilizar. Então, nós temos alguns tipos aqui. Então, particulado, químicos ou pode ser combinados, né? Então, pode ser conjugado. Tenho líquidos e sólidos. Então, posso ter névoas e neblinas, que geram gotículas. Posso ter sólidos, por exemplo, fibras, fumos e poeiras. Então, depende do seu contaminante, você vai utilizar um tipo de respirador. Qual é o modelo de respirador que pode ser utilizado? Por que é o modelo de respirador que pode ser utilizado? Nós temos a face em formatos diferenciados. Então, nem todas as pessoas conseguem se adaptar ao modelo do respirador. Por isso que é necessário você ter o seu PPR, seu Programa de Proteção Respiratória, e fazer um ensaio de vedação. Muitas vezes um modelo de respirador, um colaborador se adapta e o outro não. Então é preciso ver o modelo do respirador também. Determinar o fator de proteção mínima. Então, aquele que nós vimos o cálculo. Então, o fator de proteção mínimo requerido. Por quê? Porque o meu fator de proteção atribuído vai ter que ser maior do que o mínimo. Senão, não vai proteger adequadamente o colaborador quando ele estiver exposto ao contaminante. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários? Deixem abaixo ou acesse o nosso site. Vamos dar uma pausa para as perguntas?
Novas rotinas de trabalho, apresentação da professora Benilda Araújo, da UEMA. Olá! Nessa videoaula irei demonstrar as novas rotinas no ambiente de trabalho. Já conversamos sobre a higienização das mãos, as orientações diárias no ambiente de trabalho. Nas áreas comuns, ênfase no distanciamento mínimo de 1 metro, segundo a portaria número 20 do Ministério da Economia e Ministério da Saúde. Nas instituições, nos ambientes de trabalho, no mínimo deve haver a distância de 1 metro. Também vamos atentar para o número limite de pessoas por sala, a ventilação natural do ambiente, caso possível, e a correta higienização das estações de trabalho, como mouse, teclado, telefone, mesa, objetos pessoais e celular. Esta higienização deve ser realizada em cada turno de trabalho ou sempre que houver necessidade. Evitar aglomerações em copas, banheiros e áreas comuns, respeitando o limite de 1 metro. Evitar também reuniões presenciais, caso não seja possível respeitar o limite de pessoas por sala em relação à distância de 1 metro. E não esquecer da utilização das máscaras de proteção e o álcool gel para a higiene das mãos. E então, perceberam como teremos novas rotinas sanitárias a cumprir? Essas recomendações dos órgãos internacionais e nacionais auxiliam na prevenção de doenças e na promoção de um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Obrigada pela atenção. Vamos dar uma pausa para as perguntas? Higienização das mãos, apresentação da professora Benilda Araújo, da UEMA. Olá! Nessa videoaula, iremos tratar sobre um assunto bastante pertinente, a higiene das mãos. Você higieniza suas mãos adequadamente? A higiene simples das mãos, ela tem a finalidade de remover micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade que propicia a permanência e a proliferação de micro-organismos. A higienização simples das mãos, ela deve ter duração de 40 a 60 segundos, utilizando água e sabão, e assim com o uso de álcool gel, ela dura cerca de 20 a 30 segundos. Seguem algumas dicas. Vamos fazer o passo a passo da higiene das mãos. Primeiro, abra a torneira, molhe as mãos, evitando encostar-se à pia. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a superfície das mãos. Essa quantidade muitas vezes é recomendada pelo fabricante. Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem e vice-versa. Faça a higienização do polegar da mão oposta e vice-versa.
Friccione as polpas digitais e as unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha e com movimentos circulares. Por último, esfregue o punho esquerdo com auxílio da mão direita, realizando movimentos circulares e vice-versa. Enxague as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. Seque as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos na parte de cima, seguindo pelos punhos. No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize o papel toalha para fechar a torneira. E então, conseguiram assimilar o passo a passo da higienização das mãos com água e sabão? Essa mesma técnica é utilizada com a solução de álcool a 70%, como também vamos mostrar. Sendo assim, treine bastante até que se torne um hábito diário. Aproveite, estude e acesse os materiais para compreender a importância da biossegurança na sua atuação profissional e para a sua saúde. Obrigada! Vamos dar uma pausa para as perguntas? Utilização das máscaras, apresentação da professora Benilda Araújo, da UEMA, e a médica Eliane Ross. Olá, alunos! Nessa videoaula falaremos sobre como utilizar as máscaras adequadamente. O coronavírus pode ser espalhado por gotículas que ficam suspensas no ar e que, quando pessoas infectadas conversam, tossem ou espirram, pode haver essa contaminação. Essas gotículas, elas têm a sua formação diminuída pelo uso da máscara não profissional. Estas máscaras, elas atuam como barreiras físicas, diminuindo a exposição e o risco de infecção para a população em geral. A máscara, ela deve ter medidas adequadas, devendo cobrir totalmente boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais. Também é importante que a máscara seja utilizada corretamente, não devendo ser manipulada durante o seu uso. Deve-se lavar as mãos antes e após a sua retirada. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, há 3 tipos de máscaras. As máscaras não profissionais, que são as máscaras de tecido, as máscaras cirúrgicas, nós vamos estar falando sobre cada uma delas, e os equipamentos de proteção respiratória, conhecidos também como respiradores. Como, por exemplo, nós temos aqui a máscara N95. Vamos falar sobre cada um deles. A máscara de tecido, ela pode ser de algodão, 100% algodão, ou outros tecidos que possam se constituir uma barreira mecânica. É aconselhável que cada pessoa possua pelo menos 5 máscaras de tecido. Ela é de uso individual. Como é que você vai utilizar essa máscara? Você vai pegar pelas laterais, tá? E ajustar adequadamente, cobrindo o nariz e a boca. É importante que essa máscara não fique apertada demais e nem folgada demais. Quando você for retirar, também você vai pegar pelas abas laterais. Essa máscara de tecido, ela pode ser higienizada, ela pode ser utilizada outras vezes. E como é que é a limpeza? Como você vai fazer a limpeza da máscara de tecido? Essas máscaras, elas devem ser lavadas com uma solução sanitizante. Recomenda-se que não ultrapasse mais do que 30 lavagens. Ela deve ser lavada separadamente de outras roupas, né? Você separa as máscaras e faz o uso de água corrente e sabão neutro. É importante que ela fique de molho numa solução
com algum desinfetante e aí a gente pode utilizar água sanitária numa solução de 20 a 30 minutos. Depois que ela fica nessa solução, você vai enxaguar com abundante água corrente para remover todo o resíduo da solução sanitizante. Como que você vai preparar essa solução? Essa solução com água sanitária, ela pode ser na concentração de 2,5%, que seria 2 colheres de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Dessa forma, você vai fazer a imersão nessa solução. É importante observar a integridade física da máscara, não torcer, não estar fazendo movimento de fricção, mas você, após a lavagem com bastante água corrente, coloque para secar no sol e após a secagem passar com ferro quente, também é muito importante, e guardar separado de outras roupas, tá? Observar a integridade física, se houver esgaçamento desse tecido ou alguma fissura, deve ser desprezada. As máscaras cirúrgicas. As máscaras cirúrgicas usualmente são utilizadas pelos profissionais da saúde. Nesse período de pandemia, nós temos visto muitas pessoas utilizando a máscara cirúrgica também. Ela vem com um clamp na parte superior e você vai pegar pelas abas laterais e encaixar na região da orelha, fazendo aqui o encaixe do clamp com o nariz, tá? Essas máscaras cirúrgicas, elas têm uma duração de até 2 horas, ou dependendo do ambiente, se houver umidade, suor, sujidade, elas vão ser trocadas com uma frequência maior. Essa máscara não é reutilizada, ela vai ser desprezada e é importante não tocar na parte da frente da máscara. Desprezar em uma lixeira com tampa, sem haver contato com as suas mãos na parte de dentro da máscara. Os respiradores ou máscaras N95 PFF2. Eles são conhecidos como filtros e servem para proteger de particulados, ou seja, poeira, exemplo de madeira, névoa, gotas líquidas suspensas no ar e fumo, material aquecido que foi vaporizado e ao esfriar cria partículas que ficam suspensas no ar. Os respiradores são categorizados em sua capacidade de filtragem. No Brasil, existem 3 categorias, PFF1, PFF2 e PFF3. PFF é uma sigla que significa peça facial filtrante. Cada país ele tem a sua classificação. PFF2 Brasil seria equivalente a FFP2 na Europa, N95 nos Estados Unidos ou a KN95 na China. Essas máscaras, elas possuem um alto potencial de filtragem, 95 a 97%. Aqui nós vamos demonstrar como utilizar corretamente um respirador. Coloque a máscara na posição de sua mão em concha. Faça o teste de vedação. Inspire e expire. Pronto, a sua máscara está adequada. E para retirar, você vai segurar pelas abas laterais e fazer um movimento de retirada, sem tocar na máscara. Essa máscara, ela tem uma validade conforme o fabricante e deve ser guardada em um local adequado, sem contato com outros equipamentos ou materiais. Dependendo do fabricante, ela pode durar 7 dias, 14 dias ou até 1 mês. Mas ela deve ser guardada de uma forma adequada e não pode se tocar dentro, na região de contato com a face. Vamos agora mostrar o protetor facial, também conhecido como face shield ou escudo faciais.
É um dispositivo de acrílico, pode também ser de acetato, que funciona como uma barreira de proteção para que gotículas expelidas não atinjam a outra pessoa. É um complemento de proteção extra. É importante ser utilizado com a máscara. Eu vou só demonstrar para vocês. Deve ser adequadamente posicionado e ele se constitui numa barreira a mais de proteção contra gotículas. Esse protetor facial ou face shield, ele pode ser higienizado com água e sabão. Não é aconselhável o uso de álcool nesse protetor. E então, vocês conseguiram identificar os diferentes tipos de máscaras? Conseguem identificar as suas funções? Todo cuidado é necessário, portanto, aproveitem, estudem, acessem os materiais para compreender as medidas de proteção no combate ao Covid-19 no ambiente de trabalho e usem as suas máscaras adequadamente. Obrigada! Vamos fazer o teste das máscaras para ver se realmente elas funcionam. Ok. Essa daqui é uma N95 também. É aquela PFF2. Isso aqui é bem... Tudo bem? Vamos ver, essa é bem fininha, hein? Mas ela é uma N95. Mas ela é bem mais confortável, inclusive. Que bom, eu gosto dessa. Essa é boa. Agora vamos ver essa. Não protege. Vamos ver essa agora. Tem que acender de novo. Cuidado com a máscara que você tá usando. Ó, agora eu peguei umas máscaras minhas de tecido. Essa daqui é uma preta, um tecido bem grosso. Ele mexe um pouquinho a chama, mas não apaga. Essa daqui é uma de tecido forrado, ó. Nem mexe, hein? Essa é boa. Tecido forrado vale a pena. Melhor do que as descartáveis, hein? Agora essa daqui. Essa máscara é só bonitinha, gente. Não protege nada. Vamos dar uma pausa para as perguntas? E agora, as últimas notícias com a apresentação da Laís Alegrete, da BBC. A gente já sabe que usar máscara é uma medida essencial para reduzir a transmissão do coronavírus, ainda mais no momento atual, com a vacinação ainda engatinhando e as novas variantes do coronavírus se espalhando rapidamente pelo mundo. Mas será que a máscara de pano artesanal, que muita gente se acostumou a usar, inclusive eu, é hoje a mais adequada? Esse debate voltou a ganhar força agora que países europeus como França, Áustria e Alemanha estão exigindo que seus cidadãos usem máscaras mais potentes. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou falar das máscaras profissionais, aquelas padrão PFF2 ou N95. Vou explicar como elas funcionam e por que, um ano depois do começo da pandemia, elas estão sendo exigidas por alguns países ou pelo menos recomendadas. Esse tipo de máscara oferece um grau maior de proteção contra o coronavírus,
principalmente se a gente levar em conta a transmissão por aerossóis, aquelas partículas bem pequenas. Isso é o que mostram testes e o que os especialistas explicam. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o porquê dessa mudança de orientação sobre os tipos de máscaras neste momento. Lá no início da pandemia, nos primeiros meses de 2020, os cientistas e autoridades de saúde davam bastante atenção à transmissão do coronavírus por superfícies contaminadas. Isso acontece quando a gente encosta em uma porta de elevador ou corrimão, por exemplo, e depois levamos a mão ao rosto. Por isso, se recomenda tanto o uso do álcool em gel. As autoridades de saúde também se preocupavam bastante com as gotículas que a pessoa contaminada emite ao tossir e espirrar, que podem alcançar o nariz ou a boca de quem está próximo. Para esse tipo de transmissão, uma boa máscara de tecido é bem efetiva, segundo cientistas, principalmente quando é a pessoa contaminada que está usando. Isso porque ela evita que essas partículas se espalhem muito pelo ambiente. Só que nos últimos meses, as autoridades começaram a se atentar a um perigo ainda mais sutil. Eu estou falando dos aerossóis, aquelas gotículas minúsculas que são emitidas ao falar ou respirar. Essas gotículas ficam no ar por mais tempo do que as gotas maiores que saem de uma tosse ou espirro, por exemplo. E o problema é maior, principalmente em ambientes mais fechados, com pessoas aglomeradas e uma baixa circulação de ar. Foi em outubro de 2020 que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos incluiu a transmissão por aerossóis em suas diretrizes. É exatamente essa evolução no que a gente sabe sobre as principais formas de transmissão do vírus que explica a importância das máscaras que protegem mais. Eu conversei com o engenheiro biomédico Vitor Mori e ele disse que para essas partículas menores, as máscaras de pano não funcionam tão bem quanto as profissionais. É por isso que ele recomenda o uso de máscaras PFF2 e N95 para a população em geral em situações de exposição a lugares mal ventilados, naquelas saídas inevitáveis, como o transporte público. Por causa desse maior grau de proteção, países da Europa têm exigido que seus cidadãos usem máscaras cirúrgicas ou de padrão equivalente a PFF2. Na França, por exemplo, foi proibido o uso de máscaras caseiras nos lugares onde proteger o rosto é obrigatório. O argumento é que essas máscaras artesanais não oferecem a proteção necessária. Eles passaram a exigir o uso das cirúrgicas, da FFP2, que é semelhante à PFF2 brasileira e à N95, ou máscaras de tecido feitas de acordo com padrões chamados de categoria 1. Antes da França, a Áustria e a Alemanha anunciaram também o uso desse tipo de máscara em locais mais propícios para a transmissão do vírus, como transporte público e comércio. Mas a indicação da OMS para o público geral ainda é de máscaras de tecido. E o Brasil acompanha essa recomendação de acordo com a Anvisa. Segundo a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, as máscaras cirúrgicas e as N95, PFF2 e equivalentes devem ser usadas pelos profissionais que prestam assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 nos serviços de saúde. É bom lembrar que esse movimento que a gente vê nos países europeus não é a primeira mudança nas orientações para o uso de máscara. No começo da pandemia, por exemplo, autoridades não recomendavam o uso de qualquer tipo de máscara para a população em geral, sem sintomas da doença. O medo era que se todo mundo começasse a usar, poderia faltar máscara para quem mais precisa, que são os profissionais de saúde e pacientes. Foi só em junho de 2020 que a OMS mudou suas orientações sobre o uso de máscaras e disse que elas devem ser usadas em público para ajudar a impedir a propagação do coronavírus. Àquela altura, diversos países já tinham adotado isso. Agora vamos ao segundo ponto desse vídeo. O que faz essas máscaras funcionarem melhor que as artesanais? Talvez você já esteja acostumado com esses nomes, mas vamos esclarecer aqui que eu estou falando da máscara PFF2. Que talvez você conheça como N95, porque é assim que ela é mais buscada no Brasil. São padrões equivalentes, com a diferença que um é o brasileiro, PFF2, e outro, na verdade, é dos Estados Unidos, a N95. Apesar das diferenças de nome e formato, essas máscaras têm uma eficácia bem parecida. A PFF2 filtra 94% das partículas que têm 0,3 micrômetros de diâmetro, que são as mais difíceis de capturar. Já a N95 filtra 95%. Fato é que ambas têm uma capacidade de vedação muito maior do que as de tecido e também protegem mais que as cirúrgicas.
para a pandemia é importante procurar os modelos de máscara sem válvula. É que essas válvulas permitem a saída de ar sem filtragem, que não é o que a gente está procurando aqui. E aqui é importante dizer que essas máscaras seguem padrões estabelecidos por normas técnicas, diferente de máscaras artesanais. São regras exatamente para garantir um nível alto de proteção. Como a máscara de tecido não segue padrões técnicos, a qualidade pode variar muito, caso a caso. Tá, mas a gente quer entender o que garante essa proteção maior, né? Bom, são 2 fatores. O primeiro diferencial é a estrutura de vedação. Os padrões variam um pouco, mas elas têm uma estrutura semi-rígida, elástico preso atrás da cabeça e na nuca, e não na orelha, e uma peça metálica que contorna o nariz. Isso tudo deixa a máscara bem presa ao rosto, se for colocada corretamente. E é essa adesão ao rosto que faz com que todo o ar inspirado ou expirado pela pessoa passe pelo filtro da máscara, que é composto por várias camadas. Diferente das máscaras de tecido ou mesmo as cirúrgicas, a ideia é que não passe ar pelas laterais da máscara. E esse filtro como é? São 2 tipos de filtragem que acontecem lá dentro, uma mecânica e uma eletrostática. Para explicar rapidamente, a filtragem mecânica acontece quando as partículas colidem e ficam presas nas fibras da máscara. Já a eletrostática faz com que as partículas sejam atraídas por fibras com carga elétrica. É essa combinação de vedação e filtragem que torna a máscara bem mais eficiente. No Brasil, é possível encontrar alguns modelos por até R$5, mas como a procura está muito alta, algumas pessoas têm tido dificuldade de achar máscaras desse tipo por esse valor. Algumas de marcas conhecidas chegam a custar R$100 em certos lugares. Antes de seguir, uma coisa importante. Se você for comprar uma máscara dessas, confira se ela tem o selo do Inmetro. Essas máscaras podem ser falsificadas e aí o produto não vai te dar a proteção que você precisa. Por isso tudo, as máscaras caseiras não são tão eficientes quanto as profissionais para evitar a transmissão por aerossóis. Mas elas continuam sendo úteis, é claro, nos casos em que não temos as máscaras mais potentes. As entidades nacionais e internacionais pedem que essas máscaras tenham 2 ou 3 camadas e cubram bem o rosto, desde a parte superior do nariz até o queixo. Elas devem ser feitas com algodão ou poliéster, com uma trama de tecido mais densa. O especialista Vitor Mori me falou que a gente precisa entender que a máscara de pano foi um plano B, esse foi o termo que ele usou, porque ela ajudou muito em um momento de emergência. Na verdade, ela ainda é importante, mas ela está longe de ser a solução da pandemia. Para vedar seu nariz e boca e filtrar as pequenas partículas que podem estar contaminadas, é mais adequado usar máscaras com um índice de proteção maior. É isso que vai garantir que você está se protegendo além de proteger os outros. Principalmente se você precisar ir para algum lugar fechado, pouco arejado e com maior presença de pessoas. E agora você pode já estar se perguntando, mas dá para reutilizar essas máscaras? A orientação do Vitor Mori é que quando estamos fora do ambiente hospitalar, dá sim para reutilizar a máscara. O recomendado é deixar a máscara em local arejado, mas evitando exposição ao sol, por pelo menos 3 dias antes de usá-la novamente. E não aplicar álcool, sabão ou qualquer desinfetante. Se a capacidade de vedação ainda estiver boa e o material em boas condições, dá para usar cerca de 10 vezes, ele disse. E se o elástico ficar frouxo, uma dica é trocá-lo. A verdade é que hoje nem todo mundo tem acesso a essas máscaras, seja pelo preço ou pela disponibilidade delas. É por isso que o Vitor Mori defende um maior empenho dos governos na produção e distribuição delas. O ideal é que toda a população tenha acesso a esses produtos. E eu não posso deixar de lembrar, a recomendação continua sendo a de sempre. Se puder, fique em casa. Esse é o único jeito de se proteger 100%. Mas se tiver que sair, se proteja o máximo possível. Não só com a máscara mais adequada, mas também procurando manter distanciamento e evitar lugares com pouca ventilação. Eu gravei um vídeo falando sobre a transmissão ao ar livre, que é muito menor do que em locais fechados, mas que também exige alguns cuidados. E se você achou esse vídeo útil, não deixa de compartilhar com quem mais pode se interessar. E deixa também um comentário aqui pra gente, que a gente tá sempre de olho nos pedidos de vocês. Até a próxima!